Olá pessoal, depois de um bom tempo estamos de volta às nossas videoaulas de Hibernate. Então a ideia naquele momento foi a gente ter uma introdução inicial aí, para a gente poder estar usando o nosso sistema, né? Isso foi do Spring. E agora chega o momento de a gente dar uma aprofundada no Hibernate aí, beleza? Então, estava dando uma olhada aqui, na última aula a gente viu a questão de usar coleções, né? Com o Element Collection aqui embaixo, tá? Lembrando que o Element Collection a gente vai usar para classes que não são entidades do banco, tá? Então, no caso do endereço aqui, né, que ele é um embeddable, tá? Então nesse caso a gente usa os Elements Collection. Nos outros casos a gente vai usar os mapeamentos on-to-on, on-to-many, many-to-on, many-to-many, tá? Que é o que a gente vai começar a ver hoje, ok? A gente viu um pouco de lazy, de eager, algumas coisas de lazy exception, né? Pra gente tentar evitar, ok? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vim aqui no modelo, tá? Vou dar um Ctrl 3 aqui, vou criar uma nova classe que eu vou chamar de veículo, tá? Então a classe veículo é interessante, que a gente pode trabalhar todos os relacionamentos, né? A gente pode dizer que por exemplo, que uma pessoa pode ter um único veículo e o veículo pertence a uma única pessoa. A gente pode dizer que uma pessoa pode ter vários veículos, mas cada veículo tem que ser de uma pessoa. A gente pode dizer também que uma pessoa pode ter vários veículos e um veículo pode ter mais que um dono, né? Então isso é interessante para a gente usar. Então eu vou criar essa classe no pacote modelo, a classe chamada veículo. Desculpa, dar um finish aqui. Beleza, então essa classe é uma classe que a gente vai salvar no banco também. Então, nossa notação mais básica aqui, né, do Hibernate como JPA. A gente vai usar o arroba-int do Javax Persistence, ok? Vou deixar ele criar a classe, a tabela lá com o nome veículo mesmo, não vou alterar nada. Só vou mandar implementar serializer aqui, né, com uma boa prática a gente fazer isso aí. Vou gerar o serial version ID para ele. Beleza, aqui a gente vai ter poucos atributos aqui, tá? Tendo poucos ou muitos não vai mudar o nosso exemplo que a gente precisa, tá? Até na hora de salvar, mas se vai fácil a gente tiver menos. Então, só vou criar um ID para ele, do tipo integer, essa é a nossa chave primária. Criar um private string modelo, ok? Um private integer public, ok? Isso aqui já é o suficiente para a gente trabalhar. Então eu vim aqui no Ctrl 3 de GRS, gerar os getters e os setters, Luano, ID e modelo, ok? Ctrl Shift F para dar uma organizada aqui. Beleza, então vamos ver as nossas anotações aqui. Então a gente precisa informar uma chave primária para a nossa tabela, nesse caso esse é o ID. E também vou pedir para o próprio Hibernate já criar os IDs para mim, tá? Então generate value, tem um atributo aqui strategy, eu vou escolher a opção auto para deixar ele escolher, tá? Ok, aqui não tem segredo, modelo, e agora a gente vai deixar ele criar o padrão mesmo. Beleza, acho que é isso, só salvar aqui, ele vai parar de reclamar do warning ali. Por enquanto eu vou fechar o endereço aqui, que a gente não vai usar, ok? E também vou remover daqui da minha classe, tanto aqui em cima como aqui embaixo, vou deixar comentado, ok? A gente vai focar agora nessa parte mesmo. Então inicialmente, pessoal, a gente vai ver o relacionamento on-to-on, ok? Então a gente vai dizer que um usuário pode ter um veículo e que um veículo pertence a um único usuário, ok? Aí a gente poderia, nesse caso a gente poderia escolher, tanto faz a gente ter na nossa tabela veículo, a gente tem um arroba on-to-on, tá? A gente tem um atributo usuário aqui, ok? E como também aqui no usuário a gente tem um atributo veículo, ok? Como a gente começou trabalhando inicialmente com o usuário, então a gente vai manter aqui, ok? Não teria problema nenhum, tá no outro lado. O que vai acontecer? Na classe que eu colocar o atributo, no caso que eu vou colocar na classe usuário, então lá na tabela usuário eu vou ter uma coluna, tá, de uma foreign key de relacionamento, então que o nome vai ser o nome do atributo que eu defini aqui. Então por exemplo eu tenho já vou definir aqui, então eu vou ter um private
veículo, e o nome que eu dei aqui, no caso eu chamei de veículo aqui, tá? Então esse aqui vai ser o nome da tabela, ok? Desculpa, o nome da coluna que ele vai gerar dentro da tabela usuário, vai ser esse nome aqui, certo? Underline é a chave primária dele, que nesse caso a chave primária dele é o ID, beleza? Se eu tivesse definido aqui ao invés de veículo carro, então ele ia criar a coluna carro underline ID, ok? Beleza, então eu vou criar esse atributo aqui, e aqui embaixo vou mandar gerar os getters e os setters para ele. Aqui, 3 GGS, mandar gerar. Beleza. Então aqui, pessoal, em cima do get, a gente vai colocar essa anotação aqui, ó, arroba on to ok? Do Javax Persistence mesmo. Beleza? Então, só isso aqui, a princípio, vai ser o suficiente, tá? Pra funcionar. Beleza? Então, quando a gente mandar criar um usuário, cria um veículo, tá? Associa o veículo ao usuário, salva os dois, então ele vai salvar dessa maneira lá. Que ele a gente vai ter uma tabela usuário, uma tabela veículo, e na tabela de usuário a gente vai ter uma coluna veículo underline ID. Depois a gente pode configurar o nome dessa coluna, a gente pode mandar salvar, na hora que salvar um já salvar o outro junto, a gente vai ver isso aí, ok? Então lá no nosso usuário teste, toda essa parte aqui de endereço eu vou deixar comentado também, a gente não vai usar agora, tá? Se quiserem comentar de vocês aí, aqui embaixo também, a hora que eu mando adicionar os endereços, e essa parte aqui embaixo também, tá? Depois do session close, isso aqui era mais pra gente ver, tá? Aqui, com que ele buscava do banco, beleza? Vamos só deixar ele vai salvar, onde é que salva? Session.save usuário, beleza? Vamos fazer ela assim primeiro, beleza, então eu vou criar um usuário. A outra coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, no veículo, ó, eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl 3 e vou digitar constructor, beleza? Tem essa opção aqui, ó, generate constructor using fields, tá? Então eu vou mandar gerar um construtor com o modelo e o ano. No caso aí eu não preciso que o banco aqui, que o Hibernate já vai gerar para mim lá no banco, beleza? Agora tem um probleminha, dessa maneira aqui, ó, eu não vou conseguir salvar essa classe como entidade do banco, tá? Para o Hibernate trabalhar, obrigatoriamente eu preciso ter um construtor padrão, tá? Sem parâmetros. E o meu aqui eu vou arrumar também, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Aqui ele gerou private, então tem que arrumar aqui, ó. Então já está na primeira opção. E aqui embaixo, ó, tá vendo as opções, ó? O meu tá como private, vou mudar para public. Vou deixar só o ano e modelo, vou dar OK. Beleza? Então ele criou para mim esse construtor, eu vou vir aqui, vou escrever public. Ele é Ctrl barra de espaço, vai preencher o nome da classe. Vou gerar um construtor padrão aí, que é uma exigência da especificação JPA. Ok? Se não tiver isso aí, ele não vai funcionar. Beleza, então aqui eu vou deixar o meu usuário, o nome, a data de nascimento, a idade, o estado civil. Beleza. Que idade eu nem precisaria colocar, né? Que ele vai calcular. Beleza. Vou tirar esses dois aqui do meio para não ficar um código um pouco mais, tá? Vou deixar meio essa parte do endereço um pouquinho mais para baixo, isolado. Então aqui a ideia agora, pessoal, vou criar um atributo veículo aqui, né? Igual ao new, e aqui eu vou passar os valores para ele. Então o modelo dele eu vou chamar de Fusca do ano 1966. Beleza? E aqui eu já posso, antes mesmo de salvar, vir aqui dizer que meu usuário .set veículo vai ser meu veículo, que na verdade eu vou chamar de Fusca aqui já. Beleza, depois a gente vai criar outros também, então eu vou chamar de Fusca. Ok? Então setei, e agora aqui embaixo precisa fazer o seguinte, precisa salvar tanto o usuário, princípio, como também o session.save o meu veículo, que no caso é o Fusca, beleza? Vou mostrar para vocês também que essa ordem aqui é independente, tá? Eu consigo salvar primeiro, para a gente garantir que o Fusca, tá? E depois eu tento salvar o usuário, que devo ter um atributo vinculado a ele que já está salvo. Depois a gente faz o teste ao contrário, ver se eu consigo salvar primeiro o usuário para depois salvar o Fusca, beleza? Aí é bom que eu já relembro se ele salva ou não, que agora
Não tenho certeza. Eu imagino que sim, mas não tenho certeza. Eu mandei estação civil. Então aqui, pessoal, vamos lá. No meu caso aqui, ó, eu vim e limpei o banco, tá? A gente está usando esse projeto Hibernate DB aqui, que eu vim aqui e apaguei as tabelas dele, beleza? Se vocês quiserem fazer o mesmo de vocês. Deixa eu só ver como que tá lá no Shift R, lá no Hibernate CFG. Meu aqui tá como update. Beleza, a princípio eu vou deixar como create, tá? A gente vai mudar bastante os relacionamentos aí. Então eu vou deixar como create para ver se eu rodar ele criar de novo. Okay, então vem aqui no usuário teste e vou mandar rodar. Run as Java Application. Subir aqui. Beleza, só uma coisinha. Beleza, esqueci isso aqui, ó. Lá no Hibernate CFG eu preciso mapear essa nova classe que eu criei, tá? Que é a classe veículo aqui. Beleza, então aqui, ó. Vou aproveitar e copiar esse aqui, Ctrl C, Ctrl V e vou criar no pacote modelo, vou criar um veículo aqui. Beleza? Então se dá esse tipo de erro aí que deu, pessoal, falou que ele não reconheceu como uma entidade, tá? Então deve ser esse tipo de erro aí. Beleza, tá vendo? Tô falando que eu tentei usar uma anotação Robot to On, ou to On, né? Na minha classe curso Hibernate modelo usuário, no meu atributo veículo, né? Tô falando que ele referencia uma entidade desconhecida, que é a entidade veículo, que ela não está mapeada. Ok? Então vou voltar lá no teste, tentar rodar novamente. Então run as Java Application. Beleza, então aqui ele já inseriu, ó, deixa eu mostrar como é que pra gente ver. Então ele inseriu na classe veículo, beleza, o ano e modelo, então lá ele vai inserir normal. E na classe usuário, né, por que ele está inserindo o SR usuário? Que lá em cima na nossa classe usuário, a gente definiu um atributo, uma anotação @table com esse valor aí. Então por isso que ele está criando a tabela com esse nome. Deixa eu voltar aqui. E então aqui ele inseriu, né, a data de nascimento, estado civil, o nome, e aqui como eu falei para vocês, ó, ele inseriu lá um veículo underline ID. Então é o padrão, é o nome do atributo que eu criei, mas a chave primária dele. Okay. Só então atualizar aqui, ó, e vamos ver os valores aí. Então lá no veículo ele criou o Fusca 1966 e no usuário ele criou também com o veículo ID aqui. Ok? Então vamos fazer agora aquele teste que eu falei. Vamos inverter aqui, ó. Vamos tentar salvar primeiro o usuário, que tenha ele associado a ele um atributo tipo veículo, né, que ainda não está salvo. Vamos ver se ele vai permitir salvar. Ok? Então vou dar um run as Java Application. Beleza. Que ele salvou, só que ele salvou um pouquinho diferente, tá vendo? Ele primeiro salvou lá normal, depois ele mandou atualizar a tabela de veículos, ok? Mas ele funcionou também. Provavelmente o primeiro vai ser vai ter uma performance melhor, né? A gente viu que ele cria uma consulta menos. Aqui, olha, se a gente primeiro salvar o veículo, depois salvar o usuário. Então vou dar mais uma vez aqui, né? Java Application. Beleza, então ele faz apenas duas operações. Você vai fazer uma terceira lá para atualizar. Então aqui existe uma maneira, pessoal, de eu salvar apenas o usuário, tá? E ele já salvar o Fusca junto. Para isso a gente vai vir aqui. Acho que eu cheguei a falar disso, né? Do Cascade. Deixa eu ver aqui nos exemplos. Beleza, talvez sim, talvez não. Se eu não falei, vou falar agora. Se eu já falei, eu vou dar uma relembrada. Então eu consigo vir aqui no meu atributo, meu atributo veículo, que é a minha anotação on-to-on, e eu tenho um atributo chamado Cascade, beleza? E aqui eu consigo informar um Cascade type para ele. No caso eu vou pegar do Javax Persistence, ponto. Então aqui eu tenho as opções, ó. Eu quero que ele salve, que ele faça em cascata, faça tudo em cascata. Eu quero apenas a hora que fizer um dashed, que a gente vai ver mais pra frente o que é, quando fizer um merge, quando fizer um persist, quando eu remover ou quando eu atualizar. Ok? Nesse caso a gente pode deixar como opção o all mesmo. Ok? Então o que eu estou dizendo com isso? Quando eu salvar o meu
Então, meu veículo vai ser salvo em cascata. Então, na hora que eu salvar o meu usuário, meu veículo vai ser salvo junto, ok? Então, lá no teste a gente só vai, em cima a gente deixa o normal, a gente tem que criar ainda, né, um objeto, associar a outro objeto, e aqui no caso vamos mandar salvar só o usuário, ok? Então aqui eu vou dar um RANES, Java Application, beleza? Então a gente está vendo aqui que ele fez os dois inserts lá, beleza? A gente vê aqui, ele vai funcionar da mesma maneira, beleza? Então isso é uma coisa que é comum de ser usado, tá, pessoal? É bem fácil, né? E já economiza um bom tempo aí, principalmente quando a gente estiver trabalhando, por exemplo, com listas. O meu usuário ele tem uma lista de veículos, então eu não preciso ficar dando um save em cada veículo. Eu mando salvar minha lista em cascata, fica muito mais fácil manipular isso aí, ok? Beleza, quase 16 minutos. Outra coisa que a gente pode fazer, pessoal, aqui no nosso usuário, a gente pode decidir ter um relacionamento bidirecional. Aqui a gente tem um relacionamento unidirecional, tá? Então o meu usuário ele tem um veículo, a gente tem apenas isso. Agora eu posso dizer também que o meu veículo tem um usuário, eu posso ter ou em um ou em outro, eu posso ter em ambos, tá? Então vamos fazer isso, vamos lá no veículo, ó. Vamos criar um private usuário, ok? Vamos lá no final mesmo gerar os getters e os setters para ele, de usuário, ok? E aqui em cima eu vou colocar um arroba on-to-on também, ok? Se é on-to-on lá, tem que ser on-to-on aqui também. Beleza, por enquanto eu vou colocar só isso, tá? E vamos ver qual que vai ser o comportamento dele, beleza? Então aqui por enquanto eu vou deixar, como eu tenho o Cascade lá, ele vai continuar funcionando normal, tá? A única coisa é que vai ter alguma alteração lá no banco, tá? Essas alterações vão achar um pouco estranho o que ele vai fazer. Beleza, então vamos ver aqui, RANES, Java Application. Beleza. E aqui a gente já consegue ver o que aconteceu, ó. Lá na tabela de veículo ele criou um usuário ID, ok? E na tabela o usuário ele criou um veículo ID, então ele criou duas chaves estrangeiras. Não é um comportamento muito normal aí para quem está acostumado a mexer com essa parte de arquitetura aí, né? Beleza, deixa eu ver aqui porque ele não salvou aqui rapidamente. Só um teste aqui. Java Application. Beleza, deixa eu dar uma atualizada aqui. Meu usuário, ele salvou o ID do veículo. O meu veículo não está salvando o ID do usuário. Ah tá, eu acho que não vai salvar mesmo, né? Faltou esse aqui, ó, no usuário teste. O que eu falei aqui? Eu falei que o meu usuário ele tem um veículo, só que eu não falei quem que é o... Eu falei quem que é o veículo do meu usuário, mas não falei quem que é o usuário do meu veículo, né? Então, veículo.set desculpa, é Fusca, né? Meu Fusca.set usuário vai ser o meu usuário, beleza? Por isso que ele não salvou lá. No caso, eu posso vir até aqui, até desmarcar, beleza? Desculpa, no caso aqui, pessoal, a gente vai ver isso aí também, vai dar tempo. Por enquanto eu só estou usando o Cascade aqui, ó, no caso, o meu atributo veículo da minha classe usuário. Aqui no veículo, por enquanto, eu não acertei. Então, vamos só salvar normal aqui, ó. Vou mandar salvar o usuário, ele vai salvar o veículo junto, né? Java Application. Beleza. Aqui nesse caso ele fez um update também, mas isso aí é normal, tá? Vou lá no banco, ó. Beleza, agora ele salvou certinho. Minha classe veículo, ele salvou, minha tabela veículo salvou o ID do usuário, minha tabela usuário ele salvou o ID do veículo, ok? Aqui, pessoal, são duas coisas que a gente tem que pensar. A primeira, geralmente não é boa prática a gente fazer esse relacionamento bidirecional aqui, tá? Ele não é necessário,
ok? Geralmente a gente vai escolher um lado só aí para ter, beleza? Geralmente talvez melhor até seria deixar na classe veículo, porque a gente pode dizer que um veículo obrigatoriamente precisa ter um usuário, precisa ter um dono, ok? Já um usuário não precisa necessariamente ter um veículo, então talvez nesse caso a gente pudesse pensar em deixar aqui, ok? Mas isso é uma coisa que vocês vão decidir. Nesse caso eu coloquei primeiro aqui, que a gente já vinha trabalhando com a classe usuário há mais tempo. Outra coisa, mesmo então, mas eu preciso trabalhar com ele bidirecional, eu preciso ter facilidade de fazer um veículo.get usuário. Então beleza, pode trabalhar bidirecional sem problema. Mas deixar dos dois lados aqui no banco não é interessante, tá? Eu ter o ID, se duas chaves estrangeiras aqui é desnecessário, não tem porque a gente fazer isso. Beleza? Então vamos lá. Só que eu primeiro ia mostrar isso aqui, ó. Vou mostrar como resolver isso. Vamos só fazer um teste, ó. Eu vou tentar salvar apenas o meu Fusca sem salvar o usuário. Então vou salvar aqui, tá? Então Ranes, Java Application. Beleza, então aqui ele dá um probleminha, ó. Tá? Tô tentando salvar um usuário que tem uma referência não salva relacionada a ele, então ele não deixou salvar. Então só para que eu queria mostrar isso aqui? Para dizer que no caso do Cascade, se eu quiser usá-lo, eu vou ter que definir dos dois lados. Então eu vou vir aqui no meu atributo usuário da classe veículo, tá? E vou definir um Cascade Type all para ele também, beleza? Dessa forma eu posso, qualquer um dos dois que eu salvar, o outro vai estar relacionado. Eu vou vir aqui no teste, ó. Vou salvar apenas o Fusca, ele já vai salvar o usuário junto, né? Java Application, beleza? Então aí já funcionou certinho. Não vou nem conferir no banco lá, mas a gente viu pelos inserts que funcionou, beleza? Então essa é uma das coisas que eu ia mostrar aqui. Se quiser usar o Cascade usando bidirecional, tem que colocar dos dois lados. E outra coisa importante, pessoal, é essa questão dos IDs. Então, para a gente não deixar ele criar o ID nos dois lados, tá? O que a gente vai fazer? A gente tem um atributo, tanto faz o lado que eu vou querer, tá? Aqui vai ser o seguinte, na classe que eu colocar esse atributo aqui, eu estou indicando que a tabela dessa classe não vai ter o ID. Então eu quero que o ID fique apenas na tabela de veículo, de usuário, desculpa, que é o que a gente estava usando primeiro. Tá? Então para isso eu vou lá na classe veículo, tá? E eu vou dizer que eu quero que o meu veículo, minha tabela veículo, não tenha uma chave estrangeira. Então eu tenho um atributo aqui chamado mappedBy, ok? E o valor que eu vou passar tem que ser exatamente a referência a essa classe aqui, lá na outra classe. Então na minha classe usuário, como que eu estou chamando o meu atributo? Estou chamando de veículo, então é esse valor que eu tenho que usar lá no mappedBy, ok? Passando como uma string. Onde que eu coloquei? Aqui embaixo. Ok? Beleza? Aqui só, acho que vai ter que, deixa eu rodar uma vez, pessoal, mas acho que a gente vai ter que ir lá e... A primeira coisa aqui é o seguinte, no teste, Java Application, beleza. Só ver se ele tirou aqui no veículo, se ele sumiu com... Beleza, já funcionou. Achei que tem que apagar a tabela, mas ele criou. Tem vezes que ele não cria. Então agora eu rodei novamente, pessoal. Então vocês estão vendo já na minha tabela de veículo, tá? Ele não criou um ID, o usuário ID. Beleza? Apenas no usuário ele criou o meu veículo ID. Ok? E a última coisa para a gente fechar essa aula, tá aqui para 25 minutos, que é o seguinte. Eu posso vir aqui no meu usuário, ó. Então aqui que eu estou criando na tabela usuário que eu estou criando minha chave estrangeira. Então eu posso vir aqui, ó, tem um atributo chamado join column, que eu posso definir qual que é o nome da minha coluna de relacionamento, o nome da minha coluna que é chave estrangeira. Então você pode estar trabalhando com um banco que já existe esse relacionamento, mas que o nome da chave estrangeira é um pouquinho diferente. É o contrário, por exemplo, ID underline veículo, ok? Então eu preciso que seja esse nome. Então é bem simples, só vir aqui definir um join column, um name aqui e o nome que vocês precisarem, okay? Então vou rodar a última vez aqui, só para a gente ver esse comportamento aí. Então Java Application, ok? Aqui a gente já viu que ele já criou o ID veículo aqui, né? Antes era veículo ID, né? Agora vou atualizar,
e ele criou com esse nome. Beleza? Então, no caso que eu só inverti o ID para antes, mas pode ser que você esteja um nome um pouco diferente aí, então é dessa maneira que a gente altera, através da anotação @join_call. Tá ok, pessoal? Então a gente viu completa aí a questão do one-to-one, ok? Unidirecional, bidirecional, para ele salvar um, a hora que ele salvar um já salvar o outro, né, através do cascade, ok? A gente viu no bidirecional que ele criou a chave estrangeira nas duas tabelas, ok? Então para eu evitar isso eu uso o mapa de by. Na clássica eu não quero que ele gere o ID, então como eu usei no veículo, ele vai criar o ID apenas no usuário, ok? E por último aí, se a gente precisar alterar o nome da coluna que vai ser gerada como chave estrangeira, a gente usa o @join_call. Tá ok, pessoal? Então, próxima aula a gente vai ver agora, a gente vê o one-to-one, o one-to-many e o many-to-one, ok? Que quando a gente for usar o bidirecional, a gente usa um de um lado e outro do outro, ok? Então, um abraço e até a próxima.